Olá, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte inicia 2016 com mais uma etapa da biometria revisional. É o que você confere agora no Justiça Eleitoral na TV, que está começando. Durante os meses de janeiro e fevereiro, os eleitores de 5 municípios potiguares terão o cadastro eleitoral atualizado. É a primeira etapa da revisão biométrica ordinária de 2016. Em Parnamirim, terceiro maior colégio eleitoral do estado, o comparecimento dos eleitores foi em massa. A juíza da 50ª Zona Eleitoral, responsável por coordenar a biometria revisional no município, explica que a meta é atingir pelo menos 60% do eleitorado local. Parnamirim hoje tem 2 zonas eleitorais, temos 117 mil eleitores e hoje, a partir de 19, que é hoje, até 27 de fevereiro, a gente espera em torno de 70 mil pessoas, 70 mil eleitores aqui convocados para o recadastramento biométrico. O juiz tem um papel fundamental, não só durante esse processo da revisão biométrica, mas principalmente antes dele iniciar, né? Sim, a designação da presidência do Tribunal Eleitoral para que a gente conduza os trabalhos, coordene, e a partir daí nós baixamos portaria, edital, que normatiza todo o trabalho durante esses dias de revisão biométrica. Durante esse processo, o juiz permanece como de plantão também? Sim, a gente fica à disposição para qualquer incidente, a gente resolver, baixar em diligência e decidir. Para efetuar a atualização cadastral, o eleitor deve comparecer ao posto de atendimento no município em que reside, portando o original do título eleitoral e uma cópia de um documento oficial com foto e de um comprovante de residência. Para evitar a espera prolongada, basta agendar o atendimento pelo site do TRE ou pessoalmente. A prioridade é que o eleitor faça o agendamento pela internet, pela questão de facilidade e questão de quem faz o atendimento pela internet é atendido com hora certa, evita de pegar a fila. Mas se ele vier aqui ao posto de atendimento, ele tem um atendimento prioritário para quem é prioridade e também a fila normal para aqueles que não agendaram. Durante esse período, os outros serviços continuam a ser oferecidos? Pois bem, os outros serviços eles continuam sendo oferecidos no cartório eleitoral, no bairro de Cajupiranga, mas a biometria é feita exclusivamente aqui no posto de atendimento. Durante o atendimento, são colhidas impressões digitais, a assinatura e a foto de cada eleitor. O novo título eleitoral é feito na hora e entregue ao titular. Além de Parnamirim, outros 4 municípios participam desta etapa da revisão biométrica ordinária. Essa etapa agora do início de 2016, a gente está iniciamos hoje Parnamirim e temos também a 9ª Zona Eleitoral, que é Goianinha, Espírito Santo, Tibau do Sul e Jundiá. Na sequência, eles já estão começando também. É um trabalho que visa, ele já foi iniciado, porque esses municípios todos já estavam tendo biometria ordinária e agora a gente está dando sequência, fazendo a extraordinária, que realmente é obrigatória a presença de todos os eleitores e eles já vão votar nas eleições de 2016 com identificação biométrica na urna eletrônica. Para dar suporte a esse processo todo nesses municípios, o Tribunal Regional Eleitoral precisou contratar. Isso. Esse é um modelo que a gente já usou em 2015 e vem dando certo. Então, nós contamos com o apoio das prefeituras, mas a maior quantidade de pessoas em atuação realmente são contratadas pelo TRE, passam por um treinamento. Além disso, nós temos servidores do quadro que ficam coordenando os trabalhos e dando todas as orientações. O recadastramento em Parnamirim termina em 27 de fevereiro. Em Espírito Santo e Jundiá, o prazo é mais curto, vai até 17 de fevereiro. E em Goianinha e Tibau do Sul, a biometria revisional termina em 26 de fevereiro. Hoje nós começamos Parnamirim, amanhã tem Goianinha, temos Espírito Santo, Tibau e Jundiá. E aí a gente está tentando, nesse esforço grande que o TRE está fazendo, junto ao TSE, e ultrapassar a meta que ele já nos impôs. E nós vamos fazer isso, porque inclusive nós, quando sair daqui, vamos para São Gonçalo e Extremóis, que é uma outra zona grande, que tem Rio do Fogo e Macharanguape, para poder a gente alargar a biometria. E como eu disse hoje, a biometria esta que a gente está iniciando hoje aqui e nos outros lugares, dia 21 e 22,
é uma biometria obrigatória. É preciso que o eleitor saiba, nós temos aqui 117 mil eleitores e eles todos têm que fazerem os títulos, porque senão eles serão cancelados. Então, voltando à pauta, tem a prestação de contas 724/2014, da relatoria do juiz Almiro Lemos, requerente Henrique Eduardo Lira Alves, advogado Gleidson Kleber Lopes de Oliveira e outros, que... Senhora Presidente, esse processo, na verdade, é um processo independente de pauta, porque inicialmente, boa tarde, né? Boa tarde aos presentes, perdão aqui pela omissão, mas já ingressei direto no assunto. Também vou registrar inicialmente os votos de que essa Corte tenha um excelente ano, um voto de que tenhamos muita, se não tranquilidade, mas ao menos consigamos dar conta com a presteza habitual do trabalho grande que certamente virá nesta eleição. Mas o presente processo, senhora Presidente, é um agravo regimental contra uma decisão monocrática em um processo que está com vista para o doutor Ebert, que substitui o doutor Verlano no julgamento. E conforme conversávamos há poucos instantes, em verdade eu não sei se em termos regimentais, se é um processo que comporta julgamento na data de hoje. Eu particularmente não tenho este conhecimento no momento acerca da questão regimental, então, em verdade, eu indagaria a Vossa Excelência se é um processo realmente para ser chamado hoje, que, como eu já adiantei, é um agravo regimental, um processo que está com vista para o doutor Ebert. Pois em face exatamente da vista do doutor Ebert, e ele não está presente, é óbvio que não poderá ocorrer. Mas existe algum impedimento de participar desse julgamento? Deixemos então esse assunto, porque nós vamos convocá-lo, né? Porque naturalmente essa semana, não sei qual é o dia que ele vai poder vir com esses autos, e aí a gente verifica regimentalmente se pode ou não. Mas ele está na cadeira de Vossa Excelência. Estava, né? Não, ele está com vista do processo principal, é isso? Ele está com vista do processo no qual foi proferida a decisão agravada. Essa é a questão. Eu realmente, como disse... Inclusive, o presidente nesse momento, será o desembargador Vigílio. Me dê aquela que eu pedi, tá? Mas, tá bom, então fica para... Nós vamos conversar com o doutor Herbert Mota e saber qual dia e, naturalmente, serão todos. E eu já adianto, senhora Presidente, eu estou considerando, porque, em resumo, o que ocorre é a juntada, foram juntados alguns documentos neste processo que está com vista, e eu indeferi a juntada destes documentos. E após esta decisão, chegaram novos documentos, cuja juntada, ou não, está pendente exatamente porque eu aguardo o julgamento deste agravo, porque eu penso que podemos decidir ambas as coisas na mesma ocasião. Quando Vossa Excelência indeferiu a juntada, o processo estava com um voto vista ou não? Ou estava no gabinete? Não, está com vista. Não tem voto vista. Ele está com vista para o doutor Ebert. Não, está no gabinete do... Vamos aguardar então a vinda do doutor Ebert. Nem está comigo, ainda tem mais isso. O processo realmente nem está comigo. Exato. O processo está com vista do doutor Ebert. Hoje a gente vê qual é o dia que ele vai poder vir para poder o doutor desembargador Vigílio presidir esta sessão desse processo. E eu chamo então o segundo, o Campo Grande, é o 21766, da relatoria do juiz Sérgio Roberto Nascimento Maia. Pois não, tem mesa? Está em mesa. Vossa Excelência com a palavra. Processo já identificado, passa o relatório da seguinte forma. Trata-se na origem de ação de investigação judicial eleitoral interposta pela coligação Força da União em desfavor de Edilberto Gonçalves de Almeida, Betinho, e Francisco Caramuru de Oliveira Monte Paiva e Azevedo, Caramuru, candidatos a prefeito e vice-prefeito da coligação recorrida,
Maria da Desterro Holanda de Nogueira Costa, Lilia, candidata eleita ao cargo de vereadora, José Dilberto de Almeida, Bebeto, e a coligação Unidos com o Povo, com o fim de apurar a suposta ocorrência de captação ilícita de recursos financeiros, artigo 30A da Lei 9.504, e abuso do poder econômico praticado pelos investigados nas eleições municipais de 2012 no município de Campo Grande. Aduziram os investigantes, em sua peça inicial, que os investigados teriam sido beneficiados em doações indiretas provenientes de uma organização não governamental que recebia recursos públicos, a ONG Sertão Verde. As mencionadas doações consistiriam na cessão de bens móveis e imóveis, além de empregados da referida entidade em benefício das campanhas eleitorais dos investigados, o que configuraria o recebimento de receitas de fonte vedada e caracterizaria abuso do poder econômico. O juiz eleitoral da 31ª Zona, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, no primeiro grau, julgou improcedente o pedido contido na inicial por entender que não restaram devidamente comprovados os atos impugnados aos investigados. Inconformada, a coligação investigante interpôs o presente recurso eleitoral, reiterando os termos expostos da inicial, afirma recorrente que a ONG Sertão Verde fora escancaradamente utilizada na campanha dos recorridos, sustenta que a sede da ONG fora utilizada como verdadeiro comitê de campanha, com a realização de diversas reuniões de cunho eleitoral. Assevera também que os funcionários da ONG participaram ativamente da referida campanha, inclusive escrevendo em blogs e fazendo doações financeiras aos candidatos. Sustenta ainda que os veículos ONG Sertão Verde teriam sido utilizados pelo recorrido, contendo até mesmo adesivo dos candidatos. A recorrente também discorreu acerca de uma reunião realizada com os membros da Associação de Produtores da Comunidade do Salgado, na qual teria sido pedido o apoio dos familiares daquela comunidade sob ameaça de cancelamento do programa de aquisição de alimentos, PAA, contratado junto ao governo federal, cuja execução se processa com orientação e apoio da ONG Sertão Verde. A recorrente alega ainda a prática de caixa 2 pelo recorrido, em razão de ter iniciado sua campanha em meados de julho de 2012 e não ter declarado nenhum gasto na ocasião da primeira parcial da prestação de contas. Por fim, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença monocrática, condenar o recorrido nos termos formulados na inicial. Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contra-razões, negando a ocorrência dos fatos e impugnando pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo inexistir prova robusta acerca do cometimento dos delitos impugnados aos recorridos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso é o relatório. Já. Senhor presidente, eu quero registrar minha suspeição desse processo, por gentileza. Então, senhora presidente, se for aceita a suspeição, salvo engano, o quórum fica prejudicado em virtude daquela nova legislação que determina que em processo que implique em perda de mandato tem que o quórum estar integral. E nesse caso teria que suspender, ao meu ver, e convocar o doutor Herbert para integrar o colegiado, não é isso? Acho que seria... Nós sabemos disso, né, que a gente estudou essa lei há bastante tempo. Então fica suspenso o julgamento em face de determinação ilegais também. E uma convocação do doutor Herbert já também é segunda. O processo fica em mesa, presidente, e logo que tiver amanhã ou depois, fica pronto para julgamento. Pois não. Legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão do dia 21 de janeiro do ano 2016. Em discussão a ata da sessão anterior. Eu ouço o eminente desembargador Almiro Lemos, se tem algum acréscimo. Desembargador Sérgio. Desembargador Cico. Pela aprovação. Desembargador Verlano. Aprovo, senhor presidente. Desembargador Schmidt. Pela aprovação, senhor. O doutor Gilberto. Ok, aprovada a ata da sessão anterior. Expediente. A nossa diretora em exercício diz que não há expediente, nossa secretária-geral. Comunicações e proposições. Eu quero comunicar à Corte rapidamente que
Hoje a desembargadora Zeneide não vai vir e amanhã também. Né? Amanhã, sexta-feira, dia 22, nós teremos sessão pela manhã, às 9 horas da manhã. Como a do dia 29 também é pela manhã. Bem lembrado, senhor. Que vai ser simultaneamente a homenagem aos ministros Marcelo Navarro, que foi ontem assentado na Academia de Letras Norte-Grandense e foi o aniversário também de Sua Excelência, salvo engano. Isso, senhor presidente. É isso? Perfeito. Né? Então, a desembargadora Zeneide não vai estar. Eu, da minha parte, quero apenas propor um voto de congratulações pela data natalícia do ex-presidente desta casa e corregedor também, naturalmente, foi vice-corregedor, que é o nosso colega desembargador Amaury Moura, que aniversaria no dia de hoje. Eu ouço o desembargador Almiro Lemos. Adiro, excelência, o voto. Desembargador Sérgio. Provo de satisfação. Desembargador Cico. Também, senhor. Desembargador Velano. Também. Desembargador Luiz. Com muita satisfação, adiro. Doutor Gilberto se associa. Então, anotar aí votos de congratulações pela data aniversária do desembargador Amaury Moura. Comunicando-se ao mesmo. Bem, eu quero, por outro lado, um lado de pesar, lamentável, mas, enfim, a vida é assim. Né? Nós ontem tivemos um problema de saúde com a mãe de Juliana, que é a esposa do Dr. Arnaud Flor, que todos conhecemos aqui, assessor desta casa, já foi da presidência, agora é da vice. A professora Renira, professora do Centro Xixila, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e exilada política por muito tempo, junto com o marido, Jardelino Lucena, né, moraram muito tempo na Bélgica, receberam muitos brasileiros na década de 60, 70, enfim. E a professora Renira foi presidente também do IEL, que é um instituto vinculado à PIERN, que seleciona estagiários para órgãos municipais, estaduais e federais. Veio a óbito no dia de hoje. O velório está lá na São José, né, Morada da Paz. O sepultamento vai ser no cemitério do Alecrim, ainda hoje. Eu já disse a Sua Excelência, o Dr. Arnaud, que não poderei comparecer por questões emocionais e outras razões quais, mas eu proponho à casa, aos colegas, um voto de pesar pelo falecimento da professora Renira, comunicando-se aos parentes respectivos. Desembargador Almiro. Me associo, senhor presidente. Desembargador Sérgio. Também, senhor presidente. Desembargador Cico. Da mesma forma. Desembargador Velano. Lamento e me associo, senhor presidente. Desembargador Luiz. Gustavo Smith. O senhor Gilberto, doutor Gilberto, procurador, se associa também ao voto de pesar. Bem, gente, alguém tem processo que independe de pauta? Senhor presidente, uma comunicação rápida. Pois não. Existe... Desculpe, com a palavra, Vossa Excelência. Em verdade, até uma antecipação de tutela, porque teremos sessão amanhã, mas eu vou comunicar formalmente à Corte o que já fiz informalmente, que as minhas férias, são as minhas férias que iniciam segunda-feira, 25 de janeiro, e terminam 14 de fevereiro. Então, deste período, o doutor Eduardo estará me substituindo aqui, trazendo a essa corte o brilho que ele habitualmente traz quando a integra. Então, era apenas isso. Vossa Excelência já está encarnado, nas férias vai ficar... É um período rápido. É um período rápido, presidente. Tem que passar bem. Senhor presidente, 25 do 1 a 14 do 2. Comunicações propositas, anotar as férias do Dr. Almiro, de amanhã, que é 20... Segunda-feira, que é 25. Até 14 de fevereiro. Até 14 de 2 de 2016. Devendo ser providenciada a convocação do seu suplente, que vem a ser
o juiz federal, desembargador Eduardo Guimarães. Vossa Excelência, desembargador Almiro, tem alguma comunicação em proposição? Não, Excelência, apenas essa informação. Desculpe a brincadeira, a queimadura, mas é porque eu estou com o nariz dessa forma, quase descascando. Desembargador Sérgio. Não tem, senhor presidente. Só desejar boas férias, bom carnaval, doutor Almiro, lá na Bahia, né, já que é baiano. Vai pra Bahia? Não, vou não. E o curioso é que o bronze não vem da praia não, vem dos cuidados com o jardim da casa. Eu sempre digo isso e ninguém acredita. Às vezes é o cuidado com a área externa da casa, como o sol em Natal estava muito forte, eu me queimei bastante durante as férias e o período de janeiro, mas cuidando da área externa da casa e não da praia, infelizmente. Essa da chuva. Eu acredito. Choveu o tempo todinho. Não, chuva agora em janeiro. Eu digo isso em dezembro. Desembargador Cico. Não é uma comunicação, senhor presidente. Desembargador Verlando. Senhor presidente, eu gostaria apenas de complementar e propor também a corte. Ontem eu estive na Academia Norte Rio Grande de Letras e a posse do ministro Marcelo Navarro foi muito prestigiada. Veio o vice-presidente do TRF, estava Margarida Cantarelli, estava alguns juízes federais. Muitas autoridades, o embargador Cláudio Santos estava lá, então assim foi uma posse muito prestigiada e na oportunidade lá foi também dito que era aniversário do ministro Ribeiro Dantas. Eu gostaria aqui de propor, até em nome da presidência, se for o caso, não, um voto de congratulação pela posse de Marcelo, na Academia, merecida posse de Marcelo na Academia Norte Rio Grande de Letras e também pelo natalício que se deu na data de ontem, senhor presidente. Eu fico à vontade, Vossa Excelência quiser, em nome da Corte. Não, em nome de Vossa Excelência, é o indicado. Obrigado, senhor presidente. Data aniversária anotar, viu? Indicação, viu? Eu comunico, mas a indicação por proposição do desembargador Verlando Medeiros. Data natalícia do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Só Ribeiro Dantas agora, né? Ministro Ribeiro Dantas. Só Ribeiro Dantas. E agora é confrade. Confrade. É da academia. Ele é das duas academias, né? Da de Letras Jurídicas e agora da... Não é isso, doutor Luiz? Doutor Luiz, Vossa Excelência tem a palavra. Não, senhor presidente, apenas acompanhar o que já foi dito e me associar também a todas as proposições que foram feitas já, inclusive essa última feita pelo desembargador Verlando Medeiros. E mais nenhuma comunicação, nem proposição. Perfeito. Doutor Gilberto Barroso, com a palavra. Nenhuma comunicação. Ok. Bem, encerrada a comunicações e proposições, nós vamos para a esfera jurisdicional. Eu consulto o Zé Menezes. Aqui quero registrar a presença do nosso eminente advogado, aliás, jurista suplente aqui, que vai agora ser convocado repetida vez, acredito, Vladimir Capuchano, que se encontra sentado ali à minha direita. Eu acredito que Vossa Excelência, junto com o Dr. Mota, acredito que vão ter muito trabalho esse ano. Esse ano, esse primeiro semestre, eu quero dizer aos colegas que nós vamos ter duas situações, aliás, três, muito sofridas. Vamos perder o Dr. Gilberto, embora devamos ganhar um colega, mas o Dr. Gilberto é uma pessoa da nossa maior lianesa, um digno representante do Ministério Público Federal que honra a Procuradoria Eleitoral Regional do Rio Grande do Norte. Ao findar de fevereiro, Sua Excelência vai ter que se afastar. Eu já soube que o substituto, eu não o conheço pessoalmente, mas deve ter o mesmo trato, o Dr. Kleber, não é isso? Não é? Mas é uma perda, sem dúvida, inexorável e que a gente só tem a lamentar. A outra será o Dr. Sérgio, Dr. Sérgio Maia também. Quando é, Sérgio? Maio? 17 de maio. 17 de maio também. A minha é em 28 de agosto, viu? Se Deus quiser. Vamos perder Vossa Excelência também, lamentavelmente. E em julho, 27 de julho, olhou quase perto da minha, mas enfim, nós teremos a vaga, doutor desembargador Almiro, de Verlando. Essa vai ser uma bronca. Eu soube que as badaladas dos sinos já soam pelo rio Potengi
mar adentro, com o Oceano Atlântico adentro. Mas, enfim, não sou eu que vai decidir, não é? De qualquer maneira, enfim. Mas feito o registro da presença do Dr. Vladimir, eu consulto os colegas se tem algum processo que independe de pauta. Senhor presidente, mas que eu penso que será trazido com a presença do Dr. Ebert, é isso? Perfeito, perfeito. Esse não pode ser julgado senão com a convocação do Dr. Herbert. Senhor presidente, só um esclarecimento do Dr. Amir. Então, Vossa Excelência está de férias segunda? A partir de 25. Segunda. Isso. Então, se Herbert não trouxer amanhã, só quando Vossa Excelência voltar? Aí penso que sim, né? Sim, tá. O agravo regimental E o voto vista também, né? Também. Embora, evidentemente, o processo... Quem vota traz em mesa e a presidência pauta, né? Mas... Não, mas é interessante que Vossa Excelência fique. Não, eu acho que se começou com essa premissa, né? Dependendo do voto, o próprio relator pode modificar, né? Eu entendo que o relator É importante, tá? Eu não chegaria ao ponto de dizer que há uma norma ou alguma obrigação processual, mas se é possível, eu não vejo razão. Até agora, é verdade. Como foi feito inclusive ontem, está sendo feito hoje, porque é um agravo regimental e nós estamos aguardando, né, a presença de Nós vamos aguardar. O esclarecimento do relator ele não vai estar na sessão. Vamos aguardar. Então, o primeiro nós passamos, que é a revisão, o agravo regimental 700.-24, aliás, da relatoria do desembargador Almiro Lemos. Esse não pode, mas está em mesa. É bom fazer na ata o registro e os autos se encontram em mesa. E não poderá ser julgado por falta de quórum. O segundo, houve uma troca aqui, tem terceiro, segundo, mas vamos pela ordem. Segundo, é um recurso eleitoral que esse também não vai poder, não é, ministro Sérgio? O 217.66, isso, correto? Correto. Esse aí fica também em mesa. Em mesa, registra que ele se encontra em mesa, mas não pode também ser julgado por falta de quórum. Então vamos para o terceiro, que é a revisão do eleitorado número 5377, que foi adiado, mas ele está em mesa, é rápido, é um bate rápido. Eu estou identificando aí, senhores membros do tribunal, senhor procurador regional, advogados presentes, é a revisão eleitoral 5377-2015. Senhor presidente, eu acho que a presidência tem que ir para o desembargador Verlano. Desculpe, eu quero dizer, desculpe, correto, eu quero transferir, eu tenho que transferir a presidência para o decano, que é o nosso desembargador Verlano. Vossa Excelência quer vir para cá, desembargador? Daí? Fica à vontade, lógico, senhor presidente. Então eu transfiro a presidência. Receba a presidência com maior orgulho e passo a palavra a Vossa Excelência para relatar. Muito obrigado, eu peço desculpa. Muito bem lembrado, doutor Sérgio. Correto. Bem, processo identificado é de senador Eloy de Souza, Rio Grande do Norte, 5ª Zona Eleitoral, Macaíba. O assunto é a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Eloy de Souza. O requerente é o próprio juízo eleitoral da 5ª Zona, de Macaíba, e eu sou o relator. Bem, senhores, não tem maiores dificuldades, o meu voto está disponibilizado, não é? Já o estava desde ontem, não é? E o relatório, enfim, é esse. Eu submeto o relatório aos colegas. Desembargador Almiro. Aprovo. Desembargador Sérgio. Um relator. Desembargador Cico. Aprovo. Desembargador... Ah, não, quem diz... O relatório, senhor presidente. Desculpa, Relatado feito, eu submeto a alguma divergência com relação ao relatório. Aprovado. Pode votar. O voto, senhor presidente, Verlano, desembargador Verlano, me perdoe. O voto, senhor presidente, é no sentido da homologação, em consonância com o parecer do Ministério Público. Ministério Público Eleitoral Federal, eu concluo dizendo que, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu oriento o meu voto, senhor presidente, no sentido de homologar a revisão eleitoral com coleta de dados biométricos realizadas no município de Eloy de Souza. É como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência? Sem divergência. Sem divergência. Então, seu. Também, sem divergência. Gustavo. Sem divergência.
homologada a revisão eleitoral, o cheiro do voto relator. Com relação ao município, senador Alô de Souza, devolvo ao presidente Vossa Excelência. Muito obrigado. Recebo com muita honra, desembargador Galano. E em continuidade, nós temos uma prestação de contas de número 900-31 da relatoria do ministro Luiz Gustavo Schmidt. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor. Pode relatar. Sem sustentação. A prestação de contas já identificada por Vossa Excelência tem como requerente Raimundo Nonato do Vale Neto, representado pelo Dr. Rodrigo Rocha de Macedo, e cujo requerente foi candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. Após a análise da documentação, a Comissão de Análise de Contas manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva. Após a manifestação do candidato sob diligências. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral requisitou a diligência a fim de confirmar dados de identificação de emitente de um cheque doado à campanha do candidato, o que restou deferido pelo relator. Com o cumprimento de tal diligência, a Procuradoria, em parecer conclusivo, ratificou o entendimento da Comissão de Análise de Contas, opinando pela aprovação das contas com ressalva, e é o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto está disponibilizado. Eu vou resumir aqui só os pontos mais importantes, para dizer que, após o saneamento das dúvidas que foram apontadas no relatório preliminar da CACEL, remanesceram a intempestividade na entrega da prestação de contas final, doações recebidas e não declaradas na segunda parcial das contas, irregularidades no preenchimento de 2 recibos eleitorais e ausência de prestação de contas retificadora. Com relação aos itens 1 e 2, no caso a intempestividade da prestação de contas final e a falta da declaração de doações na segunda parcial, que depois foram supridas na prestação de contas final, há entendimento pacífico dessa Corte, no sentido de que isso aí não constitui motivo para macular a prestação de contas. Remanesce, então, o que foi apontado como item 3 e item 4. O item 3 se refere a alguns recibos, o primeiro deles no valor de R$200, que faltou a identificação de dados como endereço, telefone. Todavia, de posse de outros dados, a exemplo do CPF, a CACEL conseguiu ver a regularidade de tal despesa. Nesse contexto, não existe uma gravidade que possa também macular a conta. O segundo recibo, o candidato, ao ser chamado a esclarecer, informou que a doação teria sido efetivada pela direção estadual do PCdoB e não por uma candidata, no caso a candidata Maria de Fátima Bezerra, como constava no recibo. Houve um erro no recibo. Não obstante ter retificado a informação, o órgão técnico detectou que o recibo não fora assinado por nenhum dos responsáveis, e sim por terceiro estranho. Diante dessa contradição, a doutra Procuradoria requisitou que fosse diligenciada ao banco para que esclarecesse, remetendo a microfilmagem legível do cheque correspondente à doação. Cumprida a diligência, restou comprovado que a doação de fato foi realizada pelo Comitê Estadual do PCdoB, tal qual o candidato havia alegado em suas razões. Também dessa forma, tal diligência restou frutífera e mostrou que não havia razão para mácula das contas. Por fim, quanto à ausência de prestação de contas retificadora à vista da alteração de valores contabilizados após os esclarecimentos, tal falha não se reveste da gravidade necessária a caracterizar, a ensejar a desaprovação das contas. Isso porque não se demonstra, não se evidencia má-fé por parte do candidato e tampouco houve prejuízo à análise e confiabilidade das contas então prestadas. Com essas breves considerações, eu estou encaminhando o meu voto no sentido de, em consonância com o parecer ministerial, aprovar as contas com ressalva, as contas de Raimundo Nonato do Vale Neto, referentes às eleições de 2014. E é como eu voto, senhor presidente.
Perfeito. Como eu colho o voto do eminente desembargador Almiro Lemos. Compõe o relator. Desembargador Sérgio. Também com o relator. Desembargador Cico. Sem nenhuma divergência. Desembargador Verlando. Voto com o relator. Proclamo o resultado nos termos do voto do relator, pela desaprovação, pela aprovação parcial, com ressalvas. Bem, nós temos o próximo aqui, e depois eu vou dar a vez, mas enfim, vamos. A prestação de contas 908, traço 8, da relatoria do desembargador Almiro. Está em mesa, excelência? Mesa, senhor. Pode votar, identificar e votar, excelência. Processo é prestação de contas 908/2014, requerente Nilson Araújo, advogado Carlos Alberto Matias de Lima. Passo ao relatório. Trata-se de prestação de contas apresentada por Nilson Araújo, candidato ao cargo de deputado estadual por meio de advogado devidamente habilitado. Em relatório preliminar para inspeção de diligências, a CACEL solicitou a manifestação do prestador de contas acerca das intercorrências que relacionou, mas o candidato, apesar de intimado, permaneceu silente. Parecer conclusivo, a CACEL manifestou-se pela desaprovação das contas em razão da ausência de extratos da conta bancária destinada à movimentação de recursos, bem como a ausência de recibos e documentos fiscais referentes aos gastos de campanha. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou igualmente pela desaprovação. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? A CACEL sugeriu a desaprovação das contas apresentadas pelo candidato, eis que as falhas apontadas no relatório conclusivo de folhas 34 e 35, em seu conjunto, maculam a prestação de contas, não tendo o candidato, como dito, apresentado qualquer justificativa em relação ao seu conteúdo. A primeira das irregularidades consiste na ausência de extratos bancários, de extrato da conta bancária aberta especificamente para a campanha, referente a todo o período de campanha. Este fato, por si só, nos termos da jurisprudência da Casa, é suficiente para ensejar a desaprovação. Eu transcrevo precedentes que não vou ler aqui em plenário. Em verdade, em relação aos fatos, o que ocorre é que o requerente juntou aos autos os extratos de folha 24 e 27, todavia no extrato de folhas 24, que seria referente ao período de 10 a 20 de outubro de 2014, consta a expressão sem valor legal. Portanto, eu não tenho este documento como hábil a demonstrar a movimentação financeira do período citado. E como já dito, esta falha é suficiente para ensejar a desaprovação. Mas há uma outra irregularidade, senhor presidente, caros colegas. A análise do estado de prestação de contas, juntado pelo próprio candidato, ele ali declarou a realização de despesas com publicidade e materiais impressos no montante de R$ 2.420, mas não apresentou qualquer documento fiscal comprobatório dos referidos gastos. Então, considerando as duas irregularidades, ambas graves, e em consonância tanto com o parecer da CACEL como do Ministério Público Eleitoral, o meu voto é pela desaprovação das contas apresentadas por Nilson Araújo. É o voto. Perfeito. Colho o voto do desembargador Sérgio. Com o relator. Desembargador Alceu. Sem divergência. Desembargador Verlando. Acompanha o relator. Desembargador Luiz Gustavo Smith. Acompanho integralmente o relator. Perfeito. Eu proclamo o resultado. O Tribunal, unanimidade, desaprovou as contas em consonância com o Ministério Público nos termos do voto do relator. Desembargador Sérgio, havia aqui um pedido de preferência e eu não me dei conta dessa petição 101/51. Está em mesa? Está em mesa, presidente. Vossa Excelência pode identificar e relatar. Trata-se de ação declaratória de nulidade, querela nulitatis, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, por meio do seu diretório regional, em face do acordo proferido por esta Corte Regional, nos autos de prestação de contas número 542/48/2014, da relatoria do juiz Verlando Medeiros, julgado no dia 14 de maio de 2015, na qual foi declarada a não prestação de contas do referido órgão partidário, referente às eleições gerais de 2014, com a combinação da sanção de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. O requerente aduz em sua petição inicial que teria ocorrido afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, em virtude de suposta nulidade da citação endereçada ao partido, com o fim de provocá-la
a apresentar no prazo de 72 horas sua prestação de contas referente às eleições de 2014. Segundo o requerente, a referida comunicação processual teria sido entregue na recepção do condomínio empresarial, quando o correto seria a sua entrega diretamente no escritório do partido, na específica sala ocupada pela agremiação partidária naquele edifício. O referido vício na citação do diretório estadual do partido teria contaminado todo o processo, devendo ser declarada a sua total nulidade a partir daquele ato processual. O peticionante pugnou ainda que, em caso de não conhecimento da nulidade do processo, fosse aplicado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que se considerasse a apresentação posterior da prestação de contas com o fim de revogar a penalidade aplicada no acordo proferido naqueles autos, retomando-se o repasse das cotas do fundo partidário. Ao final, a parte autora requereu a concessão da medida liminar no sentido de suspender os efeitos do referido acordo e no mérito pugnou pela procedência do pedido. Conclusos os autos, a relatora, em substituição legal, juíza Berenice Capuchu, proferiu decisão liminar suspendendo os efeitos do acordo lavrado nos autos de prestação de contas número 542/48/2014 e determinou a comunicação da referida decisão ao Diretório Nacional do Partido a fim de que fosse retomada até o julgamento final da apresentação o repasse das cotas do fundo partidário em favor do demandante. Com vista aos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela improcedência do pedido formulado na apresentação e pela revogação da liminar concedida. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? No voto eu digo, primeiramente, cumpre assinalar que a ação declaratória de inexistência ou querela nulitatis vem sendo amplamente aceita, tanto em sede doutrinária como jurisprudencial, inclusive no âmbito eleitoral. A mencionada ação visa a declaração de inexistência de sentença ou acordo proferida em processos judiciais que tenha se desenvolvido a revelia do réu em virtude de falha ou ausência de citação. Consoante relatado, versos autos acerca de uma ação declaratória de nulidade de relação processual, na qual se objetiva o reconhecimento de nulidade do ato de comunicação processual encaminhado ao partido político ora requerente, por meio da qual fora provocado a apresentar sua prestação de contas de campanha referente à eleição em 2014 no prazo de 72 horas. O requerente argumenta que o vício de realização referido ato processual contamina toda a marcha processual, fulminando a nulidade do processo de prestação de contas. O suposto vício teria ocorrido em virtude da carta de notificação ter sido entregue na recepção do condomínio empresarial em que é a situação situado o escritório da agremiação partidária. Assevera o requerente que a referida carta notificará encaminhada pela Justiça Eleitoral com aviso de recebimento teria sido recebida pela recepcionista do condomínio empresarial de Djalma Marinho, senhora Ledes Lopes, e não por um funcionário do próprio partido requerente, o que fulminaria de nulidade aquele ato de comunicação processual. Em que pese o argumento lançado pela parte autora, entendo que não procede das suas alegações. De fato, em contexto nos autos que a carta de notificação com aviso de recebimento foi devidamente recebida e assinada pela senhora Ledes Lopes, recepcionista do Centro Empresarial de Djalma Marinho, edifício onde está situada a sala que funciona como escritório do partido peticionante. Pois bem, nestas hipóteses de citação e intimação, por meio de carta com aviso de recebimento de pessoa jurídica, localizada em condomínios edilícios, com restrição de livre acesso às pessoas, é natural que essa correspondência seja entregue na própria portaria ou recepção do edifício. Não é razoável, neste caso, exigir que, ordinariamente, o funcionário dos Correios tenha que entrar no condomínio e entregar a correspondência em cada sala comercial, principalmente quando se sabe que nestes centros empresariais, assim como em qualquer condomínio edilício minimamente organizado, o controle de distribuição das correspondências recebidas na recepção é submetido a um rígido padrão de exigência, inclusive com a anotação da entrega ao destinatário em protocolo interno. Nesta ordem de ideias, sensível a essa nova realidade fática, na qual tantas pessoas físicas como jurídicas procuram se instalar em condomínios edilícios em busca de uma maior segurança, o legislador pátrio, ao elaborar, inclusive, o novo Código de Processo Civil, disciplinou expressamente a matéria, estabelecendo em seu artigo 248, parágrafo 4º,
que nesse tipo de condomínio será válida a entrega da carta de citação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências. Por sua vez, o TSE tem manifestado entendimento pela desnecessidade de que a carta de citação seja recebida diretamente por representante legal da pessoa jurídica citada, bastando que a correspondência seja efetivamente entregue no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu. Aí eu trago uma decisão do ministro João Otávio Noronha, em que diz, abro aspas, é válida a citação de pessoa jurídica por via postal quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa. Fecho aspas. Em ratificação e entendimento aqui exposto, colaciono o julgado proferido pelo TRE do Maranhão, no qual, em hipótese semelhante à versada nos presentes autos, entendeu pela regularidade da entrega da notificação ao porteiro do condomínio edilício e julgou-se improcedente o pedido contido na querela nullitatis. E diz a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, na parte que interessa o seguinte, abro aspas, a jurisprudência do TSE consolidou-se no sentido de que a validade da citação postal com aviso de recebimento e entrega no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame, fecho aspas. De modo que, uma vez comprovado nos autos que a notificação foi recebida por funcionária da recepção do condomínio edilício em que localizado o estabelecimento da parte notificada, não há o que se falar em vício ou nulidade da referida comunicação. E, senhor presidente, diante do que foi já exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, estou votando pela improcedência do pedido formulado na presente ação declaratória de nulidade querela nullitatis e a revogação da medida liminar anteriormente concedida nestes autos, determinando que seja oficiado ao Diretório Nacional do Partido PSB, dando-lhe ciência da presente decisão e do reestabelecimento da sanção imposta ao Diretório Regional do PSB do Estado do Rio Grande do Norte, quanto à suspensão do repasse das cotas do fundo partidário. É como estou votando, senhor presidente. Perfeito. Como vota o desembargador Alceu Cico? Acompanho o relator. Desembargador Verlando Medeiros? Senhor presidente, eu vou pedir vista do processo. Consulto do desembargador Luiz Gustavo, se aguarda o voto visto. Aguardo o voto visto. Aguardo o voto visto. Desembargador Almiro Lemos. Eu vou antecipar meu voto, senhor presidente, na medida em que estou saindo de férias e já estou satisfeito com a exposição feita pelo relator. Considero que, de fato, é um expediente comum, até em todos os âmbitos da justiça, e mesmo hoje nas práticas sociais, que se dirija correspondência à portaria de edifícios, e de um edifício comercial como este, que possivelmente, provavelmente, tem até uma organização um pouco melhor e um hábito maior de receber esse tipo de correspondência do que um prédio residencial. E como bem registrou o relator, há uma organização mínima nesses empreendimentos para fazer a citação chegar às mãos do interessado e provavelmente, com quase certeza, foi o que ocorreu na presente demanda. Então não vejo de fato fundamento para a querela nullitatis. Eu acompanho o voto do relator e vou até lembrar aqui que em julgamentos nesta corte não passou despercebido, me lembro muito bem do desembargador Ibanez fazendo o registro, de que este procedimento é um tanto quanto diferenciado, porque é o próprio interessado quem vem à justiça prestar as contas. Este chamado que a Justiça Eleitoral faz é um reforço, em verdade, para suprir uma omissão que o interessado já praticou, vamos dizer assim, já procedeu. Então, mais este argumento, ao meu ver, tornaria inviável a tese que é suscitada pelo partido autor. E aqui eu vou fazer também um pequeno acréscimo, porque foi apresentado, enfim, memoriais, o advogado aqui presente informou que a tese integraria a sua causa de pedir. Ele chegou a argumentar que haveria nulidade por não ter sido
incluso o nome do advogado na decisão que julgou, na publicação da decisão que julgou não prestar as contas. Mas aí, nobre relator, evidentemente não poderia haver essa inclusão na medida em que advogado não havia. Eu tive essa preocupação de indagar o doutor aqui presente, porque se por alguma razão o partido tivesse ingressado a posteriori, mesmo durante o julgamento, e tivesse constituído advogado para acompanhar a demanda dali para frente, esta inclusão, esta publicação com a inclusão do nome do advogado, evidentemente seria devida. Mas não foi o que houve na hipótese. Sequer havia advogado. Então, a rigor, era até, do ponto de vista fático, impossível ser feita tal intimação, ou no caso o registro do nome do advogado nesta intimação. Então, seja pelo argumento já muito bem discutido aqui, trazido pelo relator, seja por este segundo argumento que eu trago aqui de forma um pouco mais breve, não há razão realmente para prosperar a pretensão autoral, de sorte que eu me acosto desde já ao voto do relator muito bem lançado, pedindo vênia, evidentemente, aos demais colegas que ainda remanescem em dúvida. Perfeito. Eu posso então proclamar o resultado parcial. Após o voto do relator pela improcedência da ação, no que foi seguido pelos desembargadores ao seu ciclo, Luiz Gustavo Smith e Almiro Lemos. Não, doutor Gustavo aguarda. Desculpe. Após o voto do relator, que foi seguido por o desembargador ao seu ciclo, pediu vista o desembargador Verlano Medeiros, aguardaria o voto vista o desembargador Luiz Gustavo Emiste e votou, acompanhando o relator, o desembargador Almiro Lemos. Deu? Veio? É isso assim? Eu quero apenas lembrar, o doutor Capistrano se encontra ali à minha direita, que eu queria saber que Vossa Excelência é suplente, como é que é? É suplente de quem? Mota, de Verlano, e Mota é de Luiz. Ok. Maria. Embora, senhor presidente, desde o tempo que eu era substituto, que eu trazia essa discussão aqui, o TSE não funciona dessa forma, né? O TSE não vincula a cadeira. Ele faz eu não sei bem o sistema, se é antiguidade. Ele vai por um critério de antiguidade e, não sei, me parece que é um rodízio, mas dentro de uma antiguidade. Agora, aqui, por praxe, sempre foi vinculado à cadeira, e já houve até entendimento na época que eu fui substituto aqui, o doutor Verlano se recorda, eu estava vinculado à cadeira do doutor Verlano. E aí o que é que aconteceu? Houve entendimento, no período do desembargador Rebouças, ele entendia que era uma vinculação. Então, às vezes, o doutor Carlos Virgílio estava ausente, eu estava disponível como substituto e não era convocado porque ele entendia que havia uma vinculação direta à cadeira e que não podia haver essa comunicação. Coisa que, de um modo geral, aqui na Corte não vem funcionando. O próprio doutor Herbert Mota estava como substituto único enquanto não saiu a nomeação do doutor Vladimir e respondeu por ambas as cadeiras tranquilamente. Mas assim, pela praxe daqui, eu trouxe esse tema apenas para o conhecimento de todos. Claro. Porque assim, a praxe, de um modo geral, aqui se vincula ao gabinete, né, à cadeira. A cadeira, não é? Aqui a nossa praxe. Então, no é a caso, cadeira, não é? Capistrano é Vossa Excelência. O doutor Herbert, que mais substituiu o desembargador Verlano nesse período de ausência que o desembargador Verlano teve por assuntos de interesse pessoal, na verdade é vinculado ao meu gabinete. Tá. E o doutor Vladimir, que assumiu ontem, nos honra com a sua companhia aqui na Corte, desde ontem, ficaria vinculado à cadeira do doutor Verlano. Pelo menos esse é o meu entendimento aqui, né? Okay. E acho que é isso mesmo, né, Verlano? Faz muito tempo. Né? Faz muito tempo. Que bom. Que bom. Quer usar da palavra? Não, senhor presidente, ainda tem processo de julgamento continuidade, desembargador Luiz, Vossa Excelência tem a palavra para
Vossa Excelência vai retirar o processo, né? Porque tem uns reparos, porque ele está aqui na minha... Deixar para amanhã? Não é? Vai deixar para amanhã. Eu, não havendo matéria administrativa mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando uma outra para o dia amanhã, 22, às 9 horas. E o Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.